Olá, sejam todos bem-vindos ao Câmara Debate, que começa agora. É um programa produzido pela Câmara Municipal de Uberlândia. O tema de hoje é Outubro Rosa, uma campanha essencial para falar sobre a saúde das mulheres, principalmente as mulheres brasileiras. Para falar sobre esse tema e enriquecer a nossa discussão, nós contamos com a presença da doutora Juliana Carvalho Penha Pereira, que é mastologista pelo Centro de Referência em Saúde da Mulher de São Paulo, mestre em Ciências da Saúde pela UFO e preceptora na residência médica da UFO. A vereadora Lisa Prado, a vereadora Cláudia Guerra e a vereadora Amanda Gondim. Sejam todas bem-vindas, obrigado por aceitarem o convite de debater com a gente esse tema tão importante. E vou falar um pouco agora sobre essa campanha e gostaria de ouvir vocês também sobre essa campanha, porque, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima-se que até 2025 sejam registrados 73.610 novos casos de câncer de mama no Brasil, com uma taxa de 66,54 a cada 100 mulheres. Infelizmente, a doença causa cerca de 18 mil mortes por ano. Ela tem um índice um pouco menor em homens, que causa cerca de 1% dos casos, mas que também é válido a gente falar sobre isso. Para começar, doutora Juliana, quais que são os principais desafios para as mulheres terem esse diagnóstico precoce do câncer de mama? Como que a gente pode melhorar esse acesso aos exames com a mamografia? Bom, o diagnóstico precoce começa exatamente com um rastreamento que, de preferência, seja organizado, para que a mulher tenha acesso às mamografias, segundo a recomendação do Ministério da Saúde, a partir dos 50 anos. E a gente tem também a recomendação da sociedade de se começar a mamografia, se possível, aos 40. Um terço dos cânceres de mama acontecem antes dos 50 anos. Então, seria para cobrir esses casos. E hoje, precisamos de uma conscientização e uma organização do rastreamento, através da realização das mamografias e também do autoexame. No Brasil, ainda é importante o autoexame na redução de mortalidade e para alcançar maior chance de cura da doença. Nós temos um rastreamento que é chamado de oportunístico, em que a própria mulher procura o serviço de saúde. E, sendo assim, não existe uma cobertura total de todas as mulheres com rastreamento mamográfico. Então, o autoexame também é importante, para que seja detectado nódulos nas mamas, alterações no mamilo, na pele da mama, e que essa paciente possa procurar um serviço de saúde mais próximo, para ser encaminhada até chegar ao mastologista e, se necessário, realizar as biópsias e fazer o diagnóstico o mais rápido possível. Legal. E quais são as ações preventivas, né? Tem uma forma de prevenir o desenvolvimento do câncer de mama? Existe o que a gente chama de prevenção primária, que é a prevenção que acontece antes que a doença aconteça. Então, existem estudos mostrando que a atividade física regular diminui em até 38% a chance de a pessoa desenvolver o câncer. Então, às vezes, antes do diagnóstico precoce, começam os hábitos de vida, que são evitar a obesidade na pós-menopausa, evitar o álcool, melhorar a atividade física, que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana. Então, seguindo essas mudanças de hábito de vida, pode-se fazer uma prevenção
primária, antes que a doença aconteça. E a prevenção secundária a gente faz tentando diagnosticar a doença precocemente. As chances de cura pode chegar a 99% com o diagnóstico precoce. E é interessante ressaltar isso do diagnóstico precoce, né? Agora, eu queria ouvir das vereadoras quais que são as políticas públicas e as ações que Uberlândia tem implementado para que isso possa acontecer, né? Essa prevenção e o diagnóstico precoce. Bom, quero aqui te dizer que é um prazer fazer parte dessa mesa, aqui com a doutora Juliana, seja bem-vinda nessa casa, a nossa jornalista convidada, seja bem-vinda, a vereadora Cláudia Guerra e a vereadora Amanda Gondim. Para nós é muito importante que a gente possa fazer esse debate, porque nós sabemos que a todo momento morrem mulheres, porque, na verdade, não teve oportunidade de trabalhar de forma preventiva. Existem as políticas públicas que, no meu entendimento, as mulheres da zona rural são as mais prejudicadas, porque, apesar da dificuldade das filas enormes para realizar os exames precocemente, na zona rural é mais difícil para ter acesso. E eu quero aqui dizer de uma política pública muito especial que Uberlândia está acontecendo nesse momento, relativa à prevenção. Nós estamos com a carreta do amor lá do Hospital de Barretos, que o deputado federal Wellington Prado colocou emenda impositiva, inclusive leva esse centro de atendimento e prevenção ao câncer, leva o nome da minha mãe, que é a Júlia do Prado, e eu fico muito orgulhosa de ser uma política pública voltada para trabalhar de forma preventiva ao câncer de mama, de fazer o Papa Nicolau e outros exames tão importantes, né, para a saúde do homem também. Está na Praça Tubal Vilela, agora vai para o Morumbi, depois vai para a zona rural, no distrito de Itapuirama, e eu acho isso fundamental, porque as nossas filas para realizar o exame são enormes. Eu tive a oportunidade de colocar emenda impositiva para realizar exames de ultrassonografia, mas infelizmente não conseguiu zerar a fila. Então, fala muito de trabalhar a prevenção, mas as mulheres não têm um acesso à saúde para poder cuidar do seu corpo. É com muita dificuldade, são filas enormes, e que a gente sabe que é fundamental trabalhar, como a doutora Juliana falou, de forma preventiva, fica muito mais econômico para o Estado e salva vidas, e a gente sabe da dificuldade que é. Então, é preciso investir na saúde da mulher, é preciso que realmente os governos se preocupem de trabalhar de forma preventiva nas unidades básicas de saúde e que pare de ter essas filas enormes que fica esperando e que depois, quando a mulher consegue, já tem leis para agilizar esse atendimento da mulher, que ela precisa de fazer outros exames, mas que a gente sabe da burocracia, da dificuldade, e a gente sabe que é preciso a Câmara Municipal constantemente, nós temos que judicializar, porque filas enormes e as mulheres com pedido, antes que seja tarde demais, porque quem tem câncer tem pressa, e a gente sabe que tem que trabalhar de forma preventiva. Quero aqui cumprimentar o Hospital do Câncer, também as pessoas que trabalham nessa área, o doutor Marcelo, à frente dos cuidados paliativos da Universidade Federal da nossa cidade, e a importância da gente colocar recursos, da gente ajudar, porque não se faz saúde sem investimento. Então, a Câmara Municipal, nós estamos sempre atentas, junto com as minhas colegas, para que a gente possa tomar providências e fazer com que realmente o Uberlândia avance. Em relação a essa questão da carreta lá do Hospital de Barretos, é muito importante, eu observei que deu para poder quase acabar com as filas do município, e agora as mulheres podem procurar, que já está fazendo o exame, já pode colocar seu nome e já fazer ali imediatamente, quer dizer, isso é fundamental para trabalhar de forma preventiva, para cuidar a tempo. Bom, eu quero contribuir também no sentido de dizer que nossa lei, na verdade, nós fizemos um indicativo ao prefeito, a isenção de IPTU para pacientes oncológicas. E isso é extremamente importante, porque nessa fase de tratamento, os gastos, né, enfim, a locomoção, então, fundamental. Também dizer que a gente tem participado das ações e apoiado o Grupo Luta pela Vida, inclusive no sábado agora vai ter uma caminhada no Parque do Sabiá, no final a gente fala novamente por onde que vai ser a entrada, e que o Grupo Luta pela Vida está à frente com vários parceiros, parceiras, né, a CIUB, dentre outros. Também tem indicado muita emenda impositiva
que é recurso dos seus impostos, para a saúde primária. E tentamos já, em várias ocasiões na Câmara, na votação do orçamento, retirar recurso de propaganda e publicidade exatamente para a saúde primária, entendendo que é fundamental. Quer dizer, o número de mulheres acometidas, e eu entendo que transformar a vida das mulheres melhora todas as vidas, é muito significativo. E das mulheres, como bem disse aqui a colega Lisa, das mulheres da zona rural, das mulheres mais desassistidas, que estão em ocupações, em assentamentos, que não têm acesso aos exames, que não têm a condição financeira de se deslocar com o transporte público para poder realizar exames. É muito importante, e aí a doutora está aqui, eu tenho algumas questões para ela, mas queria inicialmente dizer que a gente que trabalha há mais de 30 anos com violência doméstica, criamos lá a SOS Mulheres, a gente vem identificando o quanto que as doenças todas elas têm o seu lado emocional, né? Todas as doenças. E o câncer não é diferente, porque é a multiplicação aí de células, né? Então, eu identifiquei que várias mulheres em situação violência doméstica, seja física, psicológica, emocional, moral ou patrimonial, desenvolveram uma série de doenças e, dentre elas, o câncer. Então, queria saber da doutora se tem alguma pesquisa nessa linha que associa situações de violência com a possibilidade de ampliar o índice de câncer. Uma outra questão que eu acho muito importante, e eu penso que se a gente tivesse mulheres desenvolvendo esses equipamentos, a gente já teria avançado. Algumas mulheres sentem um desconforto muito grande naquele exame que aperta o seio, aperta bastante, algumas mulheres são mais sensíveis e sentem muita dor, né? Eu já tenho 55 anos, então eu faço esse exame desde os 40 anos, e depois dos 50 a gente faz com mais frequência, né? Então, pelo menos uma vez ao ano eu realizo. E realmente ele é desconfortável. Mas ouvi dizer que existem pesquisas de uso de ondas de calor, se isso é verdade ou não, para poder identificar os nódulos, né? Além disso, a gente faz também o ultrassom, né? O transvaginal e o ultrassom. Mas queria saber se tem algo já sendo desenvolvido para evitar esse amassa os seios das mulheres, que são muito sensíveis, se tiver ainda em período menstrual, se bem que não é recomendado fazer, né, nesse período, mas aí a dor é maior, a sensibilidade é maior. Então, se já existem alguns estudos nessa linha, é uma curiosidade que eu tenho, e acredito que se tivessem mulheres desenvolvendo tecnologia nessa área, a gente já teria, né? Infelizmente, muitas vezes são os homens. E uma demanda que eu recebo no gabinete também é de que muitas mulheres, por uma questão de valores, por uma questão de ter um marido mais machista, têm dificuldade em serem atendidas por homens. Eu sei que profissional é profissional, e que tem gente ética e não ética em todas as profissões. E que, independe de ser homem ou mulher, a gente tem muita gente ética. Mas a gente tem recebido esse tipo de demanda. Inclusive, o Ministério Público também, e conversou conosco sobre isso, de mulheres se sentindo desconfortáveis de serem atendidas, e parece que na rede pública a maior parte são homens, médicos, de serem examinadas por homens. Então, isso existe sim, e é preciso lidar com esse fator. Então, depois quero ouvir a doutora Juliana a respeito desses aspectos. Eu passo para a colega Amanda, uma honra estar aqui com você, Nayara, nossa jornalista, a Lisa, colega vereadora, a Amanda, e a nossa profissional especialista, a Juliana. Muito bom estar aqui com vocês. É isso, então, antes da doutora nos responder, passo a palavra para a vereadora Amanda Gondim. Muito obrigada, dizer da satisfação de estar aqui hoje com as minhas colegas, com a doutora aqui presente, com a nossa jornalista, para tratar de um tema tão importante. Hoje, um dos principais problemas, para não dizer o principal da nossa cidade, é a questão da saúde pública e o seu acesso, né? Pessoas ficam anos esperando para exames e consultas, em especial em doenças como diferentes formas de câncer, aqui o câncer de mama nesse mês, sendo aí, tendo a sua atenção de maior destaque. Só para citar alguns exemplos de casos que a gente já teve, que já chegou ao nosso conhecimento, um deles me chamou muita atenção, que foi de uma assistida da saúde pública do município que encontrou um nódulo no seio e que esperou aí por mais de um ano em uma consulta pela rede pública, e quando ela foi consultar novamente,
já havia se desenvolvido aí um tumor e um câncer que precisou ser tratado. Isso em virtude desse descaso que a gente tem hoje na saúde pública de Uberlândia. E aqui, como vereadores, a gente tenta colaborar da melhor forma possível para enfrentar esses problemas de gestão. Nós temos aqui as nossas emendas impositivas, né, dizer que também sou uma parceira do grupo Luta pela Vida, também apoio uma outra associação, que é a Associação de Combate ao Câncer na nossa cidade, que traz aí insumos para pessoas e familiares que estejam aí enfrentando um tratamento de câncer na nossa cidade, que sejam de outras cidades e tenham vindo para cá também para fazer esse tratamento, enfim, que estejam em vulnerabilidade social e precisam desse suporte. Pensando também na política pública que a gente construiu aqui, de minha autoria, que é uma política de saúde voltada para a comunidade LGBT, pensando justamente na prevenção das diferentes formas de câncer, e aqui formas de câncer de mama também por pessoas trans, que podem ou não fazer uso de hormonoterapia, e a gente sabe também das especificidades com relação à saúde dessa comunidade, né, das mulheres lésbicas, mulheres bissexuais e pessoas trans que muitas vezes não têm, de fato, as orientações específicas pelo médico que a atende, ou enfim, pelo aquele profissional de saúde, por esse profissional não estar ali também, muitas vezes, qualificado e entender também de maneira mais aprofundada sobre essas especificidades. Essa também é uma questão urgente da nossa saúde pública do município. A gente conseguiu aprovar aqui na Câmara essa que é a maior política pública de saúde voltada para a população LGBT já feita na história da nossa cidade, e nós precisamos trazer esse debate para dentro da saúde pública. Então, que bom que nós temos aqui hoje uma médica especializada no assunto, né? E acredito que esse seja um dos nossos caminhos para tentar avançar na nossa cidade, de fato, fazer frente com o que a gente tem enxergado como sendo problemas de gestão administrativa por parte da Prefeitura de Uberlândia, que está aí custando muitas vezes a saúde da nossa população e custando muitas vezes a vida de muitas pessoas na cidade que ficam aí anos esperando por esse tratamento, que infelizmente nunca chega. Eu vou pegar um gancho dessa fala da Amanda para voltar a palavra a você, doutora, com algo que também a vereadora Cláudia Guerra falou, que é esse desconforto que as mulheres e as pessoas trans sentem ao serem examinadas, muitas vezes as mulheres cis diante de um homem mastologista, as pessoas trans até com receio de como serão tratadas. Existe um direcionamento dentro da saúde pública de como atender pessoas que estejam se sentindo desconfortáveis antes de fazer os exames? Sempre que é possível, a gente atende ao pedido das pacientes, né? Então, se a paciente se sente desconfortável em ser atendida por homem, e nesse momento tem uma mulher para fazer o atendimento, no mesmo momento a gente faz a troca. Eu trabalho ali no ambulatório de mastologia da UFO, tem também no Hospital Municipal, eu sei que a equipe de mastologistas ela é diversificada, tem profissionais dos dois sexos, então, pelo menos na mastologia, eu vejo que a gente, às vezes, consegue atender a esse pedido. É uma pena que a gente tenha que lidar com isso, né? Porque seres humanos, homens, mulheres, né, os médicos estão ali para atender da melhor forma normalmente, né? E às vezes podem acontecer algumas situações que causam desconforto, isso é uma pena. Assim, tem profissionais médicos que trabalham comigo, são homens, e respeitáveis, assim, muito bons. E eu também queria trazer sobre aquela questão da mulher em situação de violência ou em situação social difícil. A incidência de câncer nessas mulheres, não é que não existe estudo mostrando que elas desenvolvem mais câncer do que outras mulheres. Mas como o acesso é mais difícil, elas acabam diagnosticando o câncer em uma fase mais tardia, e isso reduz a chance de cura e aumenta a mortalidade. Né? É o que a gente pensa quando compara países desenvolvidos e os em desenvolvimento. Né? Nos países desenvolvidos, com um rastreamento organizado,
em que a mulher é convocada para fazer o rastreamento, isso reduz em 30% a 40% a mortalidade. Então, na mulher que tem mais difícil acesso, a gente não tem essa redução de mortalidade e acaba sendo uma doença mais fatal. Outra questão sobre a realização dos exames de mamografia. Hoje, a mamografia é o padrão ouro no diagnóstico precoce e pode ser que a gente tenha mudanças ao longo do tempo. Existem várias pesquisas, né? Os exames que a gente tem hoje estão em nível de pesquisa. Por exemplo, o que a gente desenvolve lá no ambulatório com a professora Yara, de pesquisa da UFO, é o desenvolvimento da biópsia líquida, que é uma coleta de exame de sangue para diagnosticar o câncer de mama. Em vários locais do Brasil e do mundo, em grandes centros de pesquisa, tem sido desenvolvida a biópsia líquida no diagnóstico do câncer de mama. Mas, por enquanto, assim, no momento, o que existe de melhor para rastrear e que realmente é o único exame que reduz a mortalidade é a mamografia. Então, apesar do incômodo, como é um exame tão importante de redução de mortalidade, acaba que é a nossa recomendação atual. Doutora, você pode explicar só para o nosso público mesmo o que é a biópsia líquida? A biópsia líquida é uma coleta de exame de sangue. Então, a paciente faz um exame de sangue, coleta, e é feita uma análise do sangue, e é possível encontrar partículas, que são RNA, DNA, do tumor no sangue. Então, é possível diagnosticar o câncer de mama através da corrente sanguínea. Mas, por enquanto, é um exame caro, que está em nível de pesquisa, que ainda não está completamente comprovado que possa ser usado para um rastreamento populacional, por exemplo. Sim. Vereadoras, querem complementar com mais alguma pergunta? Vereadora Elisa Prado. Eu quero fazer uma pergunta. Doutora Juliana, a gente sabe que é mito falar que o câncer dá na mama somente em mulheres, mas nós sabemos que tem incidência, apesar de ser menor, em homens também, né? Em relação à educação e à conscientização neste mês, a gente acha fundamental que possa falar um pouquinho também que o homem também pode ter câncer de mama, né? Que apesar de ser mais raro. E são muitos mitos, e eu gostaria de perguntar à senhora quais são outros mitos em relação ao câncer que a gente pode falar, para aproveitar que este debate possa ser bastante esclarecedor para quem está nos acompanhando e que possa detectar, poxa, então isso não é verdade? Em relação à alimentação, em relação, eles falam que determinado, vamos dizer, sutiã apertado causa câncer, né? Ou fala que é mito, o homem não pode ter câncer de mama, né? E outros mitos que é importante a gente trabalhar, que a gente pudesse pegar esse debate para que ele pudesse, através do seu conhecimento, ser bastante esclarecedor para quem está nos acompanhando nessa manhã. Certo. Então, o primeiro mito seria que o homem não tenha câncer de mama, né? Então, o homem, 1% dos cânceres de mama acontecem em homens. E quando os homens têm o câncer, muitas vezes o diagnóstico é tardio, porque eles não sabem que aquilo pode ser um câncer de mama. Então, é importante conscientizar os homens de que eles podem ter o câncer de mama, e se aparecer alguma nodulação, qualquer desconforto na mama ou no mamilo, que seja procurado um profissional de saúde ou um mastologista para avaliar se é preciso fazer biópsia. Ele também fizesse igual a mulher faz, o autoexame? É interessante o homem fazer o exame, palpar a mama, não precisa ser com a mesma frequência que a mulher, mas conhecer o corpo é importante para ambos os sexos. E se ele perceber alguma coisa, porque o homem ele tem que perceber, não é indicado um exame como a mamografia, porque a incidência da doença nos homens é baixa, então não tem benefício em rastrear com exames de imagem. Mas tem benefício em conscientizar para que ele tenha percepção do corpo e procure o serviço de saúde assim que perceber alguma alteração.
Outros mitos, por exemplo, essa questão de sutiã apertado causar câncer, trauma causar câncer, são mitos. A questão da prótese mamária, também, ela não causa esse câncer de mama que a gente está conversando, né? Existe um câncer raro, um linfoma raro, que tem 500 e poucos casos no mundo. Então, não é esse câncer tradicional que a prótese causa. Outra questão, desodorante causa câncer de mama? Não causa câncer de mama. Não tem comprovação ainda sobre o uso de vitaminas, que pode causar o câncer ou não, ou prevenir o uso de vitaminas, não tem essa comprovação. E amamentar? Amamentar ajuda a prevenir também a doença ou não? Não, isso é verdade. A amamentação previne o câncer de mama, reduz o risco. É um dos fatores modificáveis ou parcialmente modificáveis que reduz o risco de câncer de mama. Cláudia. Vereadora Cláudia Guerra também quer fazer fazer uma pergunta. algumas questões também. Bom, primeiro dizer que eu parto do pressuposto que os profissionais da área médica são éticos e são de excelência, né? Mas, lamentavelmente, a gente já teve episódios de assédio sexual. Então, aquele caso Abdulmaci, que ele entorpecia, né, anestesiava as mulheres e estuprava. A gente tem caso de dentistas, a gente teve o caso do anestesista, que também a mulher estava para parir e que ele a violentou sexualmente. Enfim, são casos excepcionais, mas eu acho importante de falar quando a gente coloca aquela possibilidade da mulher ser atendida por homens ou por mulheres, entendendo que todos são profissionais. Eu não tenho esse problema de ser atendida por homens ou mulheres, mas eu compreendo quem tenha. E aí a gente tem uma legislação que foi aprovada nessa casa, das mulheres, em qualquer procedimento, com anestesia, qualquer procedimento médico, ela possa ter uma acompanhante. Já está na lei orgânica o direito à acompanhante, mas isso reforça ainda mais, principalmente quando ela ficar anestesiada, né? Então, acho que isso é importante da gente compartilhar. E, para quem não sabe, função legislativa a gente faz lei que, se aprovada pela maior parte dos 27 colegas, vira política pública, e a gente tem feito muitas na linha da saúde. A gente fiscaliza as políticas públicas. Eu tive a oportunidade de fiscalizar praticamente toda a saúde da cidade, e eu identifiquei ainda filas gigantescas para procedimentos, para as mulheres, inclusive, poderem retirar o útero, tendo aí sangramentos constantes, com anemias, e os hormônios muito caros. Enfim, eu faço hoje reposição hormonal por conta do climatério e menopausa, e a gente sabe que não é todo medicamento que tem gratuito e que tem disponível, e às vezes falta o medicamento que é gratuito também. Então, acho que são questões importantes para a gente colocar aqui. Mas queria saber da senhora, assim, que casos as pessoas não devem fazer reposição hormonal, por exemplo, ou que a reposição hormonal compromete, né? Parece que na linha de família que tem alguém com câncer, principalmente do lado materno, eu acho que é importante da gente colocar isso. Quando a gente pensa também a alimentação e o câncer, os vários cânceres, inclusive o de mama e de colo de útero. Em casa, por exemplo, eu falei, tira o açúcar de tudo, e quanto mais ele é industrializado e branquinho, pior ele é. Quanto mais escuro, menos pior, mas vamos tirar o açúcar. Então, assim, hoje a gente toma suco de limão sem açúcar, porque eu ouço a vida inteira, açúcar é igual a câncer. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco disso. E também ensinasse as pessoas, eu acho que é sempre oportuno, eu sei como fazer, mas nem todo mundo sabe, como é que faz o autoexame, onde é que põe a mão, a outra mão, no toque. Eu acho que isso é extremamente didático e pedagógico quando a gente fala de câncer de mama, especialmente de mama, mas a gente tem o de colo de útero também. E se é mito ou não que a prótese, quem tem prótese, e a gente está na sociedade do hiper, né, e do mundo do espetáculo, enfim, então as pessoas às vezes exageram nessa história, mas se a prótese compromete a mamografia, porque vai ser ali apertada, e aí tem aquela coisa, então vai vazar, vai estourar, corre esse risco, ou elas já estão avançadas e isso não existe. Então, são essa série de questões que eu acho que são importantes da gente aqui fazer o esclarecimento para a população. Vereadora Amanda, gostaria de complementar ou fazer alguma pergunta? Não, acho que eu tenho acompanhado aqui, eu vim mais no sentido de poder escutar a doutora também, fazer as nossas pontuações, de que a gente tem se esforçado no que nos cabe dentro das nossas competências parlamentares para tentar trazer luz a esse debate,
da saúde municipal, em todas as suas vertentes, em especial nesses grupos que eu citei aqui, são os mais vulnerabilizados, né, tanto no acesso quanto nas informações que são dispostas na saúde pública e que, infelizmente, às vezes ficam perdidos e são jogados, né, de uma unidade para outra, sem, de fato, uma solução. E é isso que tem me preocupado, os diversos relatos que eu recebo da comunidade LGBT e que acabam tendo problemas de saúde em virtude da desinformação, da má orientação, ou até mesmo dessa falta de preparo de alguns profissionais que são aí enviesados mesmo, né? Cada pessoa atua dentro do seu viés e com isso a gente carrega aí as nossas intenções, percepções da realidade, mas o que essas pessoas precisam de fato é um atendimento humanizado, né? E é isso que a gente vem trabalhando aqui e tentando com que a prefeitura de fato promova isso, né? Que é o mínimo de dignidade nesse atendimento de saúde. Com relação à prevenção dos tipos de cânceres, aí eu falei de uma forma mais ampliada, nesse sentido, que é o que mais tem chegado até nós aqui no mandato, que atua bastante nessa frente. Então, no que a doutora puder também trazer de informações sobre aqui, será de muito bom grado para nós ter acesso a isso também. Só um detalhe que eu esqueci, porque daí talvez seja a última rodada, muita gente fala, muitas mulheres falam, vou buscar ginecologista, mas a gente raramente vê falando, vou buscar mastologista. Essa diferença e o que essa especialidade agrega, eu acho que é importante também de informar, porque nem todo mundo tem essa clareza. Obrigada. Obrigada, doutora Juliana. Uma série de questões para a senhora responder agora para nós. Então, vamos lá. Quanto à questão da alimentação, é muito interessante que não tem estudo mostrando exatamente qual dieta pode reduzir em quantos % o câncer de mama, como acontece na atividade física. Na atividade física tem esse dado comprovado. Mas o que é o recomendado é seguir a alimentação mais rica em frutas e verduras, que é a dieta, mesma dieta feita para as doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam a população, tanto homem quanto mulheres. Então, é recomendado seguir essa dieta rica em frutas e vegetais, maneirar um pouquinho na carne vermelha, açúcar, de preferência, retirar, o que você está falando é uma verdade. O açúcar, no caso do câncer, quando aí, ó, Dudu, presta atenção, meu filho, que fala que isso é bobagem, presta atenção. Quando a gente ingere o açúcar, se produz um pico de insulina, e a insulina é um hormônio semelhante ao hormônio de crescimento. Então, isso faz com que as células se desorganizem e predispõem ao câncer, ou à recidiva de quem já teve câncer. Então, na questão da alimentação, o que se pode fazer é baixo açúcar e gordura, e variar vegetais e frutas. Isso ajuda bastante, não só no câncer, também nas doenças como infarto, AVC, que são as doenças cardiovasculares. A questão da prótese não interfere na mamografia. Quem tem prótese faz uma incidência adicional que empurra a prótese para trás e faz mamografia do restante da mama. Então, não vai comprimir a prótese muito forte, vai empurrar a prótese para trás e fazer a mamografia do restante do tecido. Então, pode fazer mamografia normalmente, quem tem a prótese. E mesmo para imagem, para detecção precoce, não interfere. Para amamentar também não. E a questão de quem procurar, né? Primeiramente, a mulher deve procurar o ginecologista, se for para fazer prevenção, né? Então, eu vou fazer prevenção não só da mama, mas também do câncer de colo uterino, através da coleta de Papa Nicolau e, quando possível, do PCR do vírus. Então, fazer a mamografia. Então, a ginecologista também pode fazer a prevenção do câncer de intestino e das doenças cardiovasculares, através dos exames de sangue, dos rastreamentos. Então, é uma coisa mais global. O mastologista é um profissional especialista em mama. Então, por exemplo, se a mulher tem uma queixa específica da mama, ela pode procurar direto o mastologista. Então, se ela percebeu algo diferente na mama, ou se durante esse rastreamento que ela fez com o ginecologista foi detectada alguma alteração nos exames de imagem, ela vai consultar com o mastologista para avaliar a necessidade de investigação.
Doutora, só para complementar a pergunta da vereadora Amanda, em questão à população LGBT, na prevenção ao câncer de mama, tem políticas específicas dentro do hospital para atender essa parte da população? No Hospital de Clínicas, a gente tem um ambulatório para essa população, de ginecoendócrino, que atende especificamente, e eles incluem a população no rastreamento. Porque a mulher trans, ela também precisa ser rastreada, normalmente, nos mesmos critérios populacionais da mulher cis. Então, ali, o nosso ambulatório inclui as mulheres no rastreamento, mas isso é uma política que ainda precisa melhorar em nível nacional e até mundial para que elas sejam incluídas no rastreamento que tem indicação de ser feito, assim como para as mulheres cis. Inclusive, a gente tem que fazer a inclusão no nosso núcleo que existe hoje da diversidade, dentro da Casa da Mulher, tem que deixar os profissionais trabalhar. Porque, na verdade, nós temos um núcleo que não deixam a pessoa realizar o trabalho, de fazer os acompanhamentos para registro social, de quem tem mudança de nome, o nome social, para que pudesse fazer os exames. Então, nós temos que avançar, primeiro, para fazer com que o núcleo que nós temos dentro da Casa da Mulher funcione, porque parece que tem que esconder as pessoas trans, ou a toda a comunidade. Então, é preciso dar visibilidade a um espaço que nós temos, mas que não deixam funcionar e tem que mudar. Eu acho que tem que começar em nível local por aí. A Lisa falou uma coisa importante, a gente tem colocado recurso, inclusive, no CRAST, que é da Universidade Federal de Uberlândia, e que tem todo um atendimento ali especializado, mas tem dificuldades por falta de profissionais suficientes, de investimento, que a questão da hormonização, etc. Eu faço um trabalho na penitenciária Pimenta da Veiga com as mulheres, com a população LGBT+, e a gente vê o quanto de reclamação que tem nisso, com relação ao acesso à hormonização, aos exames, etc. Mas eu queria colocar uma outra questão. A gente recebe demandas aqui, doutora Juliana, de gente que está com câncer e não está conseguindo no Hospital do Câncer, não está conseguindo leito, e aí tem que entrar na justiça, ou com mandado de segurança, enfim. Nossa orientação jurídica do gabinete, porque tem, né, o profissional jurídico, o Cristiano, que é maravilhoso, já viu, e na lei fala 60 dias. Porque depois disso pode comprometer, inclusive, a saúde, depois ter que acudir coisa pior, e a gente sabe que a prevenção é o ideal, acudir, mas depois que passa de um tempo, queria saber que tempo que é esse. E se 60 dias, por exemplo, uma situação de câncer de mama pode piorar de modo significativo, porque é uma dúvida que eu tenho, porque a justiça fala em 60 dias para conseguir, e a gente está vendo gente demorando muito mais do que 60 dias para conseguir, porque não tem. E aí, como é que fica essa história? Tem uma alteração? Eu só gostaria de complementar em relação a isso também, porque às vezes faz um determinado exame, doutora, aí detectou, precisa fazer ultrassonografia. Aí demora 2 anos para poder sair o exame. Até lá muita gente já morreu, não? Então, a Inês é morta. Então, é preciso que a gente trabalhe de forma preventiva. O que a senhora acha disso? Doutora, responder para a gente. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Você sabe de onde vem a força da Câmara Municipal de Uberlândia? Vem do brilho no olhar, quando enxergamos beleza no futuro que construímos. Da certeza de que somos representados por quem nos entende profundamente. Das vozes que nos dizem com sensibilidade os caminhos a seguir. Vem do seu voto, das suas escolhas, de você. Câmara Municipal de Uberlândia. O poder do povo. Acessibilidade é um direito indispensável às pessoas com deficiência, mas infelizmente isso nem sempre é respeitado. Então, vamos ver alguns direitos que podem ser exigidos? Transporte público. Pessoas com deficiência comprovadamente carentes têm direito ao transporte coletivo gratuito. Dependendo da legislação municipal, esse direito pode ser estendido ao acompanhante. Deficientes visuais podem viajar acompanhados de cão-guia e pessoas com deficiência física ou doenças que limitam coordenação motora podem desembarcar fora do ponto, desde que observado o itinerário da linha. E lembre-se,
Acessibilidade não é um favor, é uma obrigação da sociedade. Tem gente que pode estar com dengue, chikungunya ou zika e nem sabe. Então, se você está com febre, é melhor ficar alerta. Se junto a isso você tem dores de cabeça, sente dores no corpo e nas articulações, procure uma unidade de saúde. Conheça outros sintomas. Acesse saude.gov.br/combate à AIDS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Uma instituição criada para garantir direitos, olhar para cada um dos brasileiros pensando em todos eles. Porque quando somos tratados com igualdade, ficamos mais fortes e este é o melhor jeito de seguirmos em frente. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais trabalha pelo João, pela Júlia, pelo Antônio. Como defensor da sociedade, o Ministério Público tem autonomia e trabalha de forma independente. Por isso, não está subordinado aos poderes legislativo, executivo ou judiciário. São muitos os interesses coletivos e individuais que envolvem a atuação do Ministério Público de Minas Gerais, como combate ao crime, meio ambiente, família, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes, consumidor, patrimônio público, saúde, educação, defesa dos direitos humanos, entre várias outras atuações. Ministério Público de Minas Gerais, uma instituição sempre perto de você. Voltamos agora com o Câmara Debate. Hoje estamos falando sobre o Outubro Rosa, essa campanha tão importante, onde abordamos a conscientização e a prevenção ao câncer de mama. Antes do nosso intervalo, a vereadora Cláudia Guerra tinha deixado algumas perguntas para a doutora Juliana, então eu passo a palavra para você, doutora. Bom, então, como a gente já falou anteriormente, em Uberlândia foi dado o primeiro passo, né, Lisa? O primeiro passo é ter a mamografia para fazer o rastreamento inicial. Agora, depois desse primeiro passo, existem outros. Então, essa mulher que tem a mamografia alterada precisa ser acolhida pela rede. Ela vai precisar, provavelmente, de um ultrassom complementar, realização da biópsia, que muitas vezes é feita guiada por ultrassom. Depois de feita a biópsia, ela precisa do patologista analisar, né, que muitas vezes, dentro do hospital universitário, que é um hospital referência, um hospital terciário, muitas vezes a gente tem falta de pessoas, de médicos trabalhando, e essa biópsia, às vezes, demora mais de 60 dias, que é o prazo que é instituído por lei, não para sair a biópsia, mas para o paciente começar o tratamento após a biópsia. O prazo de lei da biópsia é de 30 dias. Então, eu tenho um sistema que algumas vezes, é variável, mas algumas vezes leva 60 dias para sair o resultado da biópsia. E para iniciar o tratamento, algumas vezes mais de 60 dias. Então, isso são os próximos passos que a gente precisa alcançar. Então, o primeiro passo, que é fazer a mamografia, realmente, como médica, eu percebo que mamografia não é difícil da paciente conseguir, paciente do SUS. Mas os próximos passos, algumas vezes o ultrassom de mama demora 2 anos para o paciente fazer. E aí a mamografia que veio alterada, nesse sentido, perdeu seu valor, né, em redução de mortalidade. E isso eu estou falando só do diagnóstico, as dificuldades com o diagnóstico. E depois vem o gargalo do tratamento.
Então, a paciente oncológica, ela vai precisar, talvez, de quimioterapia, que seria no Hospital do Câncer. Cirurgia, todas as pacientes com câncer de mama precisam, né? A nossa fila também é variável. Atualmente está em torno de 1 mês, que é aceitável, está dentro dos 60 dias programados. Se a gente conseguir fazer o tratamento nos 60 dias, a gente vai atender bem a população. Existem alguns cânceres muito agressivos que precisam ser tratados mais rápidos, mas eles são exceção, não são a maioria. A maioria dos cânceres de mama, a gente consegue ter um bom tratamento, um bom prognóstico, quando a gente consegue atender essa mulher com o primeiro tratamento, seja quimioterapia ou cirurgia, em até 60 dias. Aí, depois da cirurgia, tem também a radioterapia, que é feita em todas as pacientes que conservam a mama. Todas elas. Então, é um grande número de pacientes da mama que fazem radioterapia. E aí, algumas vezes, vem mais um gargalo de tratamento. Então, existe gargalo no início do tratamento, de acesso, né, dificuldade de acesso, e também no tratamento que a gente chama de adjuvante, que vem depois da cirurgia novamente. Então, é bom já ter dado o primeiro passo, que em Uberlândia, que não são todos os lugares que são assim, né, da gente ter o acesso à mamografia, e agora é lutar por essas próximas etapas, tanto na parte do diagnóstico e agilidade do diagnóstico, quanto do tratamento do câncer de mama e dos outros cânceres também. Doutora, a gente tem falado muito aqui sobre o diagnóstico precoce, né? Só que até para que o diagnóstico aconteça, é necessário uma conscientização da comunidade para fazer essa prevenção, para ir atrás de marcar consultas, fazer o autoexame. Como que a senhora e também as vereadoras sentem a resposta da comunidade uberlandense diante das campanhas de Outubro Rosa? Quanto à campanha, eu vejo que a resposta é positiva. Precisa de oportunidade. Lá na Praça do Vilela, não teve um dia em que a praça não estava lotada. Quer dizer, as pessoas que já estavam esperando para fazer o exame, que já estava agendada em todos os postos de saúde, nas UAIs, a prefeitura colocou todas aquelas pessoas que estavam na lista para fazer exame, tanto de Papa Nicolau quanto a mamografia. Agora, nós temos um problema que é desafiador, e ainda continua. A carreta agora está no bairro Morumbi, depois vai para o distrito de Itapuirama. Quer dizer, as pessoas podem procurar que vai ter esse acesso. Agora, o grande desafio que eu percebo que nós temos agora é justamente esse caso que a doutora Juliana falou, e que minhas colegas também colocaram aqui, que precisa realmente de ter acesso ao médico para analisar, né, para poder tomar as providências necessárias, e que muitas vezes tem, como a vereadora falou, tem que judicializar. É porque ela não consegue. E, no meu entendimento, esse trabalho todo preventivo, essa rede só tem que melhorar. Nós temos que lutar. Eu coloquei recurso para poder fazer a ultrassonografia. Nossa, demorou um tempo para fazer a licitação, para diminuir a fila para as mulheres fazer a ultrassonografia. Eu que sou vereadora, eu coloquei o recurso para as mulheres sair da fila, para andar rápido. Não sei quantos meses demorou para fazer a licitação num caso urgente igual este. Então, você imagina, e com o dinheiro, imagina quando não tem. Então, a nossa luta é muito grande, muita gente morre todos os dias, porque não tem o tratamento necessário e adequado, e eu espero que realmente essa luta seja encampada por toda a sociedade, que a gente continue a lutar para que aumente o quantitativo nos orçamentos relativos à saúde da mulher, que a gente sabe que a incidência maior no câncer de mama, a maioria esmagadora são mulheres. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Juliana. Nós sabemos do colo do útero a necessidade de fazer esses exames, e como as meninas, as jovens, hoje elas utilizam muito o DIU. Eu li numa matéria que saiu uma pesquisa que a incidência aumentou o número de câncer quem tem o DIU. Então, isso é mito ou é verdade? Isso procede? O que fazer? Porque, na verdade, eu acho que a educação ela é importante, porque muitas colocam o DIU porque não querem engravidar, mas existem as doenças sexualmente transmissíveis também, né? Quer dizer, bom que pelo menos não tenha uma gravidez indesejada
na juventude, despreparada e tudo, mas ainda tem uma incidência de doença sexualmente transmissível muito grande, porque não tem a prevenção necessária. Então, eu acho que essa questão da educação no nosso país ainda é um grande desafio, não é isso? Sim, é muito uma questão da educação, né? O DIU, não é porque a mulher usa DIU que ela não deve usar o preservativo. Isso é uma coisa que precisa de conscientização e educação da população. Lógico que o não uso do preservativo aumenta a incidência de câncer de colo uterino, porque é um câncer relacionado com uma doença sexualmente transmissível, que é o vírus HPV. É um câncer evitável através das prevenções, da coleta do Papa Nicolau, uso do preservativo, vacina para o HPV, que é oferecida pelo SUS. Então, a gente precisa alcançar essa prevenção para reduzir a incidência do câncer de colo uterino também. Eu tenho também algumas questões. Oi, agora foi. Primeiro dizer que eu acho positivas, sim, as campanhas, mas acho insuficientes. Elas poderiam ser mais intensas, a gente tem aí uma fortuna de recursos de propaganda e publicidade do poder público, que poderia estar ensinando, inclusive, o autoexame, e nem sempre a gente vê esse tipo de postura nesse momento, que é o outubro, mas penso que não pode ficar só no outubro. As pessoas não têm o câncer de mama e de colo de útero em outubro. Elas têm durante todo o ano. Então, precisa ser algo continuado, porque campanha é pontual. Né? A ação continuada, eu penso que é fundamental. A humanização nesse processo, a escuta ativa, que é aquela escuta sem preconceito, sem discriminação, né, sobre o que aquela pessoa está passando, e a gente sabe que muitas vezes tem meta a ser cumprida no sistema de saúde pública, e aí tem que ser tudo muito rápido, e leitura de exame de flash, e acaba que muita coisa passa. Um outro aspecto que eu também fiquei pensando, o HPV, como é importante a vacina, que é algo mais recente. Meus meninos tomaram, eu estou com 2 jovens em casa, um de 21, outro de 18, mas no período aí, eu não lembro se era com 13 ou 14 anos, 13, né? Tomaram vacina os 2. Né? Quantos meninos não tomaram vacina? Porque, gente, o HPV é fundamental que a gente tenha essa prevenção. Né? Então, essa é uma questão que eu acho que é importante ser mencionada, as famílias se atentarem para a vacinação dos seus filhos e filhas. A minha dúvida é com relação às meninas, porque a gente está aqui falando do câncer de mama, pensando as mulheres adultas. Existe esse câncer de mama e de colo de útero em crianças, em meninas e jovens também, ou é algo que acomete mais na fase adulta? A gente sabe que a amamentação pode reduzir índices, né, de câncer de mama. Queria que a Juliana contasse para nós por quê. Por que a amamentação impacta na redução do índice de câncer de mama? Bom, primeiramente, a amamentação, ela provavelmente, o que os estudos demonstram é que provavelmente a amamentação causa um amadurecimento das células da mama. As células, quando são mais maduras, elas se proliferam de forma mais organizada. Então, é possível, isso é uma hipótese muito provável, de que as células, o amadurecimento dessas células pode diminuir o risco de a mulher ter câncer de mama. E outra questão é o tempo de exposição hormonal. O período da gestação e da amamentação reduz a exposição da mama aos hormônios que podem acelerar uma formação de um câncer de mama. Então, a mulher que engravida antes dos 30 anos também é um fator protetor, pela questão da exposição hormonal da mama, então, junto à gravidez e à lactação. E depois dos 30? Porque eu engravidei depois dos 30, eu me casei com 30, né? Porque primeiro priorizei aí a formação acadêmica, profissional, né? Quem casa quer ter casa, enfim, aquela história, porque a gente vive mais hoje também. Eu acho que esse é um fator importante da gente pensar, a longevidade. Então, metade da nossa vida vai ser depois dos 50 anos, né? E eu faço reposição hormonal, mas então eu tive filho mais velha, com 34, com 37, né? E estou fazendo reposição hormonal por estar no climatério menopausa.
quais são as orientações para essa fase que a gente está vivendo agora, com relação ao câncer, tanto de mama quanto de colo de útero, que eu acho que é importante para muitas mulheres que estão vivendo esse período saberem. A gestação precoce previne o câncer de mama. A tardia não piora o risco, mas é só não uma questão de não haver prevenção. Mas, atualmente, assim, a recomendação, a gente tem que pensar no câncer de colo de útero, é um câncer geralmente de mulheres mais jovens. E a recomendação é que esse câncer comece a ser rastreado com 25 anos de idade. Então, a mulher mais jovem, o jovem é 25 anos de idade. Não é uma criança. A mulher só vai ter câncer de mama a partir do momento que ela tem relação sexual e contato com o vírus HPV. Desculpa, câncer de colo uterino. Então, o contato com HPV é que vai causar o câncer de colo uterino e o rastreamento começa aos 25 anos. Para a mama, também, abaixo dos 30 anos, é muito raro haver um câncer de mama. É menos de 1%. Então, como é muito raro, não existe um rastreamento recomendado. Por isso que a gente só começa no mínimo aos 40 ou talvez aos 50 anos. Para a mulher jovem, é recomendado o autoexame a partir dos 25 anos. Mesmo que tenha caso de câncer na família, do lado materno, eu não sei se importa mais ou menos ser do lado materno ou paterno, mas parece que eu lembro de ginecologista falando que do lado materno. E aí diminui esse tempo, quando tem casos na família? Quando tem casos na família, é uma paciente de alto risco para desenvolver o câncer de mama. Essa mulher, ela precisa começar mais cedo, dependendo da idade do parente que teve o câncer. Então, a mulher começa o rastreamento 10 anos antes do parente mais jovem. Conta parente de primeiro, segundo e terceiro grau. Se o parente teve câncer antes dos 50, essa mulher vai começar o rastreamento antes dos 40. Então, é importante essa questão do histórico familiar. O rastreamento precisa começar mais cedo, sim, 10 anos antes da idade do mais jovem. E sobre isso, para a mama não tem diferenciação. Conta as duas famílias, tanto a família materna quanto paterna, é a mesma coisa. Primeiro, segundo, terceiro grau, começar o rastreamento 10 anos antes do familiar mais jovem. Doutora Juliana, esse ano nós tivemos uma queda de 52% do diagnóstico do câncer de mama em Uberlândia. Eu pergunto, a senhora acha que isso foi porque diminuiu? Porque não tem essa demanda ou porque a senhora acha que realmente houve menos oferta de exame? Eu acredito que a questão esteja mais em exame diagnóstico, porque, embora a mamografia não esteja uma fila tão defasada, o diagnóstico precisa do ultrassom, precisa da biópsia, que é, na maioria das vezes, guiada por ultrassom. Então, acho que a gente não está conseguindo diagnosticar os casos. Não acredito que uma redução em 50% de incidência, não acredito que esteja acontecendo real. Assim, então, é isso que nós vamos ter que lutar, viu, senhoras vereadoras? Nós temos que lutar para que realmente possa aumentar o número de ultrassonografias. Eu coloquei o recurso, mas foi essa dificuldade toda para fazer uma licitação, para diminuir a fila de mulheres esperando por ultrassonografia. E a gente percebe que a prefeitura, nesse caso, ela foi muito lenta, enquanto as mulheres precisavam desse exame com urgência. Então, acho que nós temos que lutar para que no orçamento aumente esse acesso à saúde da mulher, para que a gente realmente, essa mulher possa ter o diagnóstico rápido. Infelizmente, nós temos que judicializar todos os dias casos como estes. Vereadora Amanda Gondim, quer complementar? Eu quero aqui agradecer pelo convite para participar aqui com vocês. Eu vou pedir licença agora, devido a compromissos que eu já tinha marcado anteriormente. Peço licença, agradeço a presença da doutora aqui. Muito obrigada por ter estado aqui conosco e as minhas colegas aqui também. Muito obrigada, gente. Bom trabalho para vocês. Obrigada. Muito obrigada, vereadora. Doutora Juliana, a senhora quiser comentar um pouco sobre isso e também sobre a prevenção ao câncer de colo de útero, porque muito se fala sobre o câncer de mama e
nós temos informações até um pouco defasadas na mídia mesmo, passada para a população, sobre como se prevenir em relação ao câncer de colo de útero. O que eu queria comentar só é que essa questão do ultrassom é importantíssimo para o diagnóstico e talvez a gente precisasse de uma rede de apoio às mamografias alteradas. A paciente que tem a mamografia alterada, ela precisa do exame, né? E algumas vezes o que acontece é que o ultrassom é um exame que não causa efeito colateral. Então, há várias solicitações de ultrassons de mama que não são tão essenciais quanto uma paciente que tem a mamografia alterada. E quanto à questão do câncer de colo de útero, é importante, o primeiro passo começa com a vacina para o HPV, que é distribuída pela rede pública para adolescentes de 9 a 14 anos. É importante fazer esse primeiro passo. A vacina reduz em mais de 90% a incidência, a chance da pessoa ter o câncer, ela quase elimina a chance. E isso vai diminuir a mortalidade e a incidência do câncer de colo uterino, com certeza. A vacinação de toda a população, E adulto uma não grande adianta tomar, né? cobertura. Teria que ter tomado na idade certa. Adultos, sim, até os 45 anos. Depois já era. adianta, só que não tem na rede, mas adianta até os 45 anos. Então, ó, quem tiver 45 anos puder pagar, né? Quem não puder, está perdido. E a questão é o Papa Nicolau também, né? Porque o Papa Nicolau, a partir dos 25 anos, ele detecta a doença pré-câncer. Antes que vire câncer de colo uterino, o Papa Nicolau consegue detectar a alteração causada pelo vírus e é possível tratar essa alteração antes que isso vire um câncer de colo uterino. Então, acaba que a realização do Papa Nicolau, que tem uma boa cobertura, né, que é relativamente de fácil acesso para a população, para a maioria da população, é importantíssimo para prevenir o câncer de colo uterino. Doutora, e pensando no apoio psicológico também que essas mulheres precisam ter, tanto que as que passam pelo câncer de mama, quanto pelo câncer de colo uterino, como que as famílias, os amigos e colegas de trabalho podem ajudar, tanto durante o tratamento, quanto depois, para reintegrar essa mulher ao mercado de trabalho, à sua rotina, que tinha antes mesmo do tratamento? A mulher, quando passa pelo tratamento, ela sofre em diversas etapas do tratamento uma certa transformação, né, na sua vida. Ela passa por períodos difíceis, tanto emocionalmente como fisicamente. Então, ela precisa desse apoio para retomar suas atividades diárias dentro de casa, retomar suas atividades físicas, retomar suas atividades trabalhistas. E, para isso, ela vai precisar de apoio da família, apoio dos amigos, né, e, se possível, um apoio psicológico também, para que ela possa retomar a sua vida, retomar gradativamente as suas atividades que ela fazia antes de ter o câncer de mama e de passar por esse tratamento que é longo. Muitas vezes a mulher fica 9, 10 meses em tratamento, quando a gente conta todas as etapas. Então, ela é um período de convalescência longo depois. Então, para diminuir esse período de convalescência, é importante, sempre que possível, assim que possível, recolocar essa mulher na sua vida, na família, no trabalho, nas suas atividades. Ótimo. Agora eu convido as vereadoras Lisa Prado e também Cláudia Guerra para fazerem suas considerações finais e também falar um pouco sobre os passos, né, que as senhoras acreditam que ainda podem ser tomados para melhorar a prevenção ao câncer de mama e ao câncer de colo uterino aqui em Uberlândia. Bom, eu quero aqui te agradecer, Nayara, pela sua presença no plenário. Muito obrigada. Agradecer a doutora Juliana por essa oportunidade riquíssima de tanto conhecimento. Isso é fundamental. A minha colega Cláudia Guerra. Agradecer aqui a todos da comunicação, viu? Ao Ronaldo,
a nossa jornalista Adriana, todos, Carlão, todos da técnica de som, que ajuda a produzir esse programa tão esclarecedor para a população. Eu acho que o primeiro passo da Câmara Municipal, e falo em nome da mesa diretora, através do nosso presidente, Zezinho Mendonça, primeiro passo é que esse programa possa ser um espaço educativo, que a gente possa levar informação. Então, a Câmara Municipal, ela tem esse dever de aproveitar esse espaço para poder falar com mais pessoas, para poder esclarecer. E depois, quanto vereadoras, nós lutarmos, como bem colocou aqui a doutora Juliana, a necessidade de ter uma rede para atender a mamografia alterada. Isso nós vamos perseguir e fiscalizar e lutar para que a gente possa trabalhar de forma que mais mulheres possam fazer seu exame. Essa questão do outubro não é só o outubro, mas é um mês importante. Continua a carreta. Eu quero aqui parabenizar o deputado federal Wellington Prado, que eu tenho muito orgulho deste trabalho que ele está fazendo no enfrentamento ao câncer. Não tem nenhum deputado que colocou mais recurso na história dessa cidade para enfrentar a luta contra o câncer. E a gente percebe tanto que é importante ter parlamentar que preocupa com a coletividade, porque ele não está fazendo para uma pessoa, está fazendo para todas as pessoas. Então, esse sentimento de um parlamentar que pensa no coletivo faz a diferença na política. Então, isso me enche de orgulho e de ver que a carreta do amor, a carreta Júlia do Prado, que leva o nome da minha mãezinha, que sempre precisou do espaço público da Universidade Federal de Uberlândia para cuidar da sua saúde. Minha mãe foi uma mulher muito doente, né? E hoje os seus filhos estão dando retorno para toda a população, para que tenha mais saúde. Então, em nome dela, pode contar com a gente nessa política para trabalhar a prevenção. Eu sou autora da lei também no Estado, quando fui deputada, que fala do câncer de próstata, também o homem tomar esse cuidado, e para o homem ainda tem o machismo e o preconceito que é muito grave, que às vezes custa curar, porque o homem, a ignorância é muito grande, o machismo enorme, a desinformação mais ainda. Então, a gente precisa trabalhar também de forma educativa. Portanto, eu só tenho a agradecer a todas vocês, agradecer você que está nos acompanhando e de dizer que meu gabinete está à disposição e a Câmara Municipal também para poder fazer esse trabalho de forma preventiva. Obrigada, Elisa. Vereadora Cláudia Guerra. Bom, também quero agradecer a Nayara por essa mediação, a doutora Juliana pelos esclarecimentos, informações didáticas importantes e necessárias, a colega Lisa, a colega Amanda, que estava conosco também agora há pouco. Gente, se o câncer de mama é o primeiro lugar de morte de mulheres, né, e a doutora Juliana confirmou comigo aqui, nós temos que pensar essa história. Eu já estou até conversando com o nosso jurídico a possibilidade de um indicativo à prefeitura para que, a partir de uma mamografia que identifique problemas de câncer, que haja uma prioridade. Mas eu sei que na saúde tudo é prioridade, então olha que difícil. Mas se é a primeira causa, então é a prioridade das prioridades, porque não dá para ela guardar 2 anos para um ultrassom. Né? Então, já estamos trabalhando nessa linha, pensando essa questão. Eu entendo que a prevenção ela é diária. Eu acho importante as pessoas, eu faço no banho, eu acho importante que as mulheres façam, né, o exame de toque para ver se tem alguma irregularidade, se está saindo algum líquido do bico do peito. Então, isso tudo é fundamental, porque a prevenção ela é muito mais eficiente, mais barata. A gente ouve isso desde pequeno, da escola, do que depois ter que acudir o câncer. Né? Então, lamentavelmente, a gente tem índices cada vez mais crescentes e é preciso que haja prevenção. Eu agradeço a oportunidade. Como vereadora, a gente tem indicado emenda impositiva, tem acompanhado o Grupo Luta pela Vida, tem tentado tirar recurso de propaganda e publicidade na votação do orçamento para a saúde primária, porque é aí que está o nó também. E essa é a nossa parte. E fiscalizado as políticas públicas. Essa é a nossa tarefa, é a nossa função, que a gente possa cada vez promover mais a saúde e que a gente tenha redução de casos de câncer de mama e colo do útero. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, vereadora Cláudia Guerra. E agora eu passo a palavra para a doutora Juliana, para fazer suas considerações finais, e também te convido, doutora, a deixar uma mensagem para incentivar essa prevenção e a busca por informação e também pelo tratamento. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, por poder esclarecer, por poder conversar. E o que eu recomendo, assim, prioritariamente,
para as mulheres, não só para as mulheres, mas para a população como um todo, é o autocuidado. É a busca pelos exames, é a busca pelos hábitos saudáveis, é a busca pela prevenção das doenças de forma geral, câncer de mama, doenças cardiovasculares. Então, o que a gente precisa fazer, ninguém pode fazer por nós. Então, o autocuidado é uma chave importante na prevenção. Muito obrigada, doutora Juliana, vereadora Elisa Prado, vereadora Cláudia Guerra e também a vereadora Amanda Gondim. E obrigado a você que esteve conosco até aqui. Esse foi o Câmara Debate e até o próximo programa.